Olá, então vamos para a continuação do segundo bloco sobre as teorias. Então, agora será sobre o liberalismo, que é uma teoria das relações internacionais. Nós temos o liberalismo e o institucionalismo liberal, que eu vou falar posteriormente. Então, diferentemente do realismo, que a gente falou, que a natureza humana é maligna, é egoísta, aqui no liberalismo, a natureza humana é boa, tá? E os liberais, eles consideram que as pessoas podem melhorar as suas condições morais e materiais. E por esse fato, a sociedade pode progredir, né? E quando a sociedade está progredindo, isso vai acabar gerando uma paz duradoura. Tem essa possibilidade. E então ele fala que o mau comportamento dos seres humanos, como a injustiça e a guerra, são fruto de instituições sociais inadequadas ou corruptas e mal entendido entre líderes. Ou seja, aqui o liberalismo ele dá muita ênfase às instituições. E para os liberais, a injustiça, a guerra e a agressão não são algo inevitáveis, da mesma forma que os realistas achavam que era sempre uma guerra permanente. Aqui não. Os liberais, eles acham que a guerra, a agressão, ela pode ser moderada através de uma reforma institucional ou uma ação coletiva. Por isso que dá tanta importância às instituições. O pensamento liberal ele consiste que a expansão da liberdade humana realiza-se muito melhor em democracias e pelo capitalismo de mercado bem regulado. Ou seja, o pensamento liberal está ligado às democracias e também às sociedades capitalistas. A origem da teoria liberal, se a gente fosse traçar a sua gênese, né? Nós temos o liberalismo político e econômico do século XIX, ou seja, o iluminismo, que foi do século XIX, e o idealismo wilsoniano do século XX. Esse idealismo wilsoniano foi do Wilson, que ele foi um dos autores para a fundação da Liga das Nações, e ele basicamente falava que a importância de você ter uma ação coletiva dos estados. Ou seja, se um estado atacasse, os estados tinham que reagir coletivamente, a segurança coletiva. Então, esse seria o idealismo wilsoniano. E aí, os pressupostos, né, do liberalismo. Nós temos Kant. Kant fala que a anarquia, ele reconhece a anarquia internacional, pode ser superada por meio de algum tipo de ação coletiva, ou seja, como eu falei, na questão da Liga das Nações era a questão da segurança, aqui um tipo de ação coletiva, uma federação de estados em que as soberanias permaneceriam intactas. Ele supõe que os estados agiriam segundo seus próprios interesses e que a recorrência da interação entre estados que buscam cada qual os próprios interesses acabaria por levar uma zona de paz em expansão, apesar dos interesses particulares. Ou seja, o Kant falava o seguinte, nós temos uma anarquia sim, mas mesmo os estados tendo seus próprios interesses, a gente pode ter uma zona de paz. Basicamente é isso. E os teóricos liberais, como eles estão muito ligados ao capitalismo, eles acreditam que o livre comércio gera uma interdependência entre os estados e que leva o custo da guerra e também reduz a probabilidade da sua ocorrência. Ou seja, imagina, Montesquieu, ainda falei que até Montesquieu falava sobre isso, né? Que o livre comércio faz com que os estados acabam sendo dependentes uns dos outros. Então, como eles têm essa certa dependência, essa interdependência,
pelo fato do comércio, então a tendência é eles não quererem entrar em guerra, porque eles dependem dos outros estados por causa do livre comércio. Os liberais também depositam a sua fé no direito internacional e em instrumentos jurídicos internacionais. Ou seja, aqui, em contraposição aos realistas, que eles falam que o direito internacional não vai se sobrepor sobre os estados, os liberais não, eles reconhecem o direito internacional e os instrumentos jurídicos internacionais, ou seja, a mediação, a arbitragem, os tribunais internacionais, eles reconhecem esses mecanismos jurídicos. E outros liberais ainda acreditam que toda guerra pode ser eliminada por meio do desarmamento, ou seja, que já é algo mais numa outra linha dos liberais. E aí, essas seriam, o que eu acabei de falar, são os pressupostos gerais, né? E aí nós temos um institucionalismo liberal. Por que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, o liberalismo, né, o liberalismo clássico, ele, com uma perspectiva teórica, ele caiu em desgraça. E aí, porque ele foi substituído pelo realismo. E a solução para o problema da guerra foi o equilíbrio de poder, tá? E aí, desde a década de 1970, o liberalismo vem passando por um renascimento sobre a rúbrica do institucionalismo neoliberal, cujos adeptos são Robert Auschwitz e Robert Kiyane, e questionam o motivo dos estados preferirem cooperar na condição anárquica do sistema internacional. E essa resposta, pelo fato do por que eles preferem cooperar, tem como base o dilema do prisioneiro. Ou seja, o realismo teve uma preponderância, enquanto o liberalismo, como perspectiva teórica, caiu, né, em desgraça, em desuso, né, perdeu uma credibilidade. E aí nós vamos ter o institucionalismo neoliberal, tá? Aqui ele vai vir dando uma ênfase na questão do porquê os estados têm que cooperar. E para ele mostrar a importância da cooperação, ele explica o dilema do prisioneiro. E aqui está explicando exatamente o que é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro basicamente consiste em dois prisioneiros, tá? Que eles são interrogados em separado a respeito de um suposto crime. E a polícia ela vai acabar dispondo de provas suficientes para condenar ambos por um delito menor, mas necessita de uma confissão para condená-lo por o outro mais grave. O interrogador explica a cada um dos dois que se um deles entregar o outro e o outro nada disser, e se o outro nada disser, o que dissertar ganhará a liberdade, mas o que colaborar será condenado a 1 ano de prisão. Se ambos dissertarem, ambos serão sentenciados a 3 meses de prisão. Se nenhum dos dois dissertar, isto é, se os dois colaborarem, se os dois prisioneiros colaborarem e nada disserem, ambos receberão uma pena de 1 mês de prisão pelo delito menor. Ou seja, aqui o dilema dos prisioneiros mostra a importância de colaborar, porque eles colaborando, eles conseguem uma pena menor. Isso basicamente o que esse dilema do prisioneiro explica. E à medida que mais rodadas são jogadas, né, mais negociações, os jogadores racionais entendem que podem maximizar o benefício esperado colaborando entre si. E com o tempo se torna uma estratégia preferida de ambos ou dominante. Ou seja, a partir do momento que eles veem que cooperando eles conseguem ter mais benefícios, aquilo ali vai se postergando. Ou seja, vai continuando e vai constituindo uma estratégia mais dominante. E transportando esse dilema do prisioneiro para os estados, né, significa o quê? Que os estados no sistema internacional não são confrontados apenas com uma rodada de jogos. Ou seja, os estados têm várias negociações, eles têm vários jogos,
tá? E tem jogos, ou seja, negociações em diversas questões, né? E aí tá. Então, os institucionalistas neoliberais veem desse dilema uma lógica de colaboração mútua, ou seja, mútua por quê? Porque os dois saem ganhando em benefício. Em um ambiente onde não há uma autoridade internacional, ou seja, porque nós estamos numa anarquia internacional, que determine tal comportamento dos estados. E então, se a gente fosse diferenciar aqui os liberais clássicos e os institucionalistas neoliberais, enquanto os liberais clássicos, eles vão defender que a colaboração decorre do estabelecimento e reforma pela humanidade de instituições que propiciem interações colaborativas e proíbem ações coercivas. Já os institucionalistas neoliberais vão falar o quê? A colaboração se dá porque, quando ocorrem interações contínuas entre os atores, colaborar é do interesse de ambos. Então, os institucionalistas neoliberais estão muito mais ligados ao dilema dos prisioneiros. Enquanto os clássicos, eles falam mais que a colaboração é muito mais por causa que as instituições propiam isso, entendeu? Tá. Aí agora vamos falar com os pontos, depois de diferenciar os dois liberais, vamos falar sobre os pontos dos institucionalistas neoliberais. Em primeiro lugar, a colaboração em determinada área problemática pode respingar em outras, isto é, a gente começa com uma colaboração comercial, uma cooperação comercial, e depois vai se dobrando uma cooperação na área da segurança, na área social, na área ambiental, ou seja, vai tendo um efeito de spillover, né, de se alastrando em outras áreas. E a segurança é essencial. O teórico como John Kinberry, o realismo não consegue explicar a duração da estabilidade pós-guerra que se seguiu ao colapso da União Soviética. Ao passo que os institucionalistas liberais, sim. Então, já é uma mais-valia para os institucionalistas neoliberais, por eles terem conseguido explicar essa estabilidade. E terceiro, da mesma forma que os neoliberais, os institucionalistas neoliberais, eles também vão dar uma importância às instituições, né? Porque as instituições, segundo eles, elas facilitam, ampliam e aprofundam a colaboração com base em interesses comuns, maximizando assim os ganhos para todas as partes, para todos os estados. Então, as instituições ajudam a moldar as preferências dos estados, consolidando essas relações de colaboração, de cooperação. E o exemplo dessas instituições é, por exemplo, a OTAN e a política interna e de segurança comum da União Europeia, que tem estruturas, né, asseguradas de interação e assim incorpora uma expectativa reforçada de interação recorrente entre os estados, numa cooperação. Em conclusão, com o fim da Guerra Fria, na década de 1990, o liberalismo, como perspectiva teórica geral, conquistou nova credibilidade por causa por causa do institucionalismo liberal. E duas áreas tiveram destaque: a paz democrática, que o processo democrático inibe a agressão. Ou seja, os liberais dão muita ênfase às democracias, dão muita importância aos regimes democráticos, porque eles falam que os líderes das democracias, eles vão ouvir uma multiplicidade de vozes. E então as democracias tendem a constranger os responsáveis pela tomada de decisão e, por conseguinte, reduzir as chances da guerra. Ou seja, com o aumento da democracia para os liberais, é mais probabilidade de você conseguir uma paz, tá? Porque o processo democrático vai inibir a agressão, né?
mais essa questão. E as instituições transnacionais e internacionais que interligam as democracias por meio de redes extensas têm o efeito de restringir o comportamento. Ou seja, essas instituições, você ter o fato, novamente, agora a importância das instituições internacionais. As instituições internacionais vão interligar esses estados democráticos e vai ter uma forma de restringir o comportamento desses estados. Então, essas duas são áreas que tiveram destaque pelo fato que o liberalismo tenha ganhado como credibilidade, como uma perspectiva teórica. E as implicações em termos de políticas são claras. Ou seja, a substituição de ditadores por governos democráticos poderia reduzir a possibilidade de guerra interestatal, um benefício líquido para todos os estados do sistema. Ou seja, aqui, novamente, está falando a importância dos regimes democráticos, pelo fato que vai reduzir os regimes democráticos têm uma tendência a não entrar em guerra. Então, vai reduzir a probabilidade de uma guerra entre estados e também então, ganha um benefício para o estado e para o sistema internacional como um todo. E aqui, se a gente fosse resumir sinteticamente, os atores principais são os estados, os grupos não governamentais e as organizações internacionais. A visão do indivíduo é basicamente boa, porque o indivíduo é capaz de cooperar, ou seja, os estados também são capazes de cooperar. A visão do Estado. Os estados aqui no liberal, eles são egoístas, mas eles conseguem se relacionar, eles conseguem ter amizades. E eles podem ser bons, como os liberais democráticos, ou maus, como os autárquicos e autoritários. Então, tem essas duas visões dos estados para os liberais. E a visão do sistema internacional? A anarquia vai ser restringida pela interdependência entre os estados. Existência de uma ordem internacional. Ou seja, aqui isso é muito interessante, porque por mais que você tenha uma anarquia internacional, ou seja, você não tem uma autoridade, os liberais defendem que a gente consegue restringir essa anarquia pelo fato de você ter uma interdependência entre os atores. E essa interdependência entre os atores, ele até fala que é o exemplo do comércio livre, né? Um entendimento a respeito da mudança, ele fala dos interesses próprios, administrado pela estrutura, ou seja, instituições, ou seja, dá o valor às instituições, a importância, e gera a possibilidade de paz permanente. E os principais teóricos, Montesquieu, Kant, Wilson, Quine, Dewey e Hindenburg. Montesquieu eu falei aquela hora, mas eu não cheguei a falar, mas basicamente Montesquieu, ele fala muito dessa questão do o comércio, a questão do comércio com a paz, a questão do a partir do momento que se tem um livre comércio entre os estados, eles vão ter uma interdependência entre eles, ou seja, isso vai acabar gerando a paz, né? Então, o efeito natural, a paz, ele fala muito que a paz é o efeito natural do comércio. Então, resumindo em 1 minuto, o liberalismo seria o Estado, ele é cooperativo com os outros atores, a natureza humana é benigna, o sistema internacional ele é mais pacífico, ou seja, porque os estados conseguem cooperar, né? As organizações internacionais, nós vamos ter organizações internacionais agora de cooperação e elas podem até evoluir para a integração, mas nós temos, diferentemente do realismo, onde não há organizações internacionais, há só alianças. E o direito internacional vai sobrepor para os estados, pelo fato que os liberais, eles consideram os instrumentos jurídicos internacionais.
E o poder é o soft power, é o poder cultural, é o poder mais suave, né? Não tem a questão da arma, da segurança. E a matriz do liberalismo é a salvaguarda dos direitos individuais. E o dilema do prisioneiro exemplifica a distribuição dos ganhos para ambas as partes, ou seja, para ambos os estados. E é isso.